sabe, Senhor, das condições de cada um, Pai, que você possa abençoar. Amém, Pai. Jesus. Eles possam estar vindo também, meu Deus, aprender mais de Ti, Pai. Te agradecemos por mais oportunidade, Senhor. Agora, só posso, Deus, dirigir este culto, Pai, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pediu ler um texto com os irmãos, né? Pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias. Eclesiastes, capítulo 3, do 1 em diante. Todos acharam? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz, né? Aqui o autor, né, tá falando aqui que há tempo para todas as coisas, né? E que a gente também possa ter, né, assim, estar tendo, assim, mais tempo, né, com Deus, né, buscando mais a palavra dele, né, lendo, Senhor, orando, né, em todo o tempo, né? Que a gente possa estar nesse propósito, né, que as coisas têm ficado difíceis, né, ultimamente, né, e, assim, chegou, assim, esse tempo mais, os tempos mais trabalhosos, né, eu acho que é agora, né, então, que a gente possa estar firme, né, e buscando mais a Deus a cada dia, né, pra gente se fortalecer e conseguir passar por todas essas coisas, né. Essa palavra que eu deixo para os irmãos, né, e a gente veio aqui também para, né, ouvir a palavra de Deus e viemos também para adorar, né? E vamos adorar agora com os hinos da harpa. E eu vou pedir a ajuda da irmã Flor, a Sarinha, a Gabi. Ligar esse mas. Vamos colocar de pé, irmãos? Pai Senhor, vamos louvar ao Senhor. Primeiro hino é o número 3. Plena paz.
tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Irmãos, a gente escolheu os louvores, normalmente o pessoal pede para você escolher, da jogo, né? Número 304, a face adorada. Esses dois hinos falam, né, sobre ver Jesus, sobre a glória de Jesus. É a nossa esperança em tempos difíceis que estamos vivendo. Vamos adorar então, agradecidos ao Senhor, né? Amém.
agradecemos, Senhor, por este louvor, Senhor, que tenha chegado a Ti com um cheiro agradável a Ti, ó Pai. E agora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Use o Teu servo, Senhor, e fala o que precisamos ouvir, Senhor. Não o que queremos, mas o que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Hello. Isso aí começa a falar e já começa a falar junto, né? Pregador. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor. É. Então nós, hoje, mais uma vez, nesse momento que nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus, também para louvar a Deus, adorar o Senhor. O Deus que nós servimos é digno de toda adoração. Só Ele merece. Amém. Essa semana que nós estamos, uma semana de jejum e oração, nós pedimos para os obreiros, os irmãos que puderem, jejuar nessa semana, que no sábado nós teremos a reunião de obreiros para decidir algumas coisas importantes na obra de Deus. E nós precisamos muito, pois o inimigo, ele é astuto e ele tem várias formas de ele agir, e sempre com o intuito de desanimar, tirar a paz, tirar a alegria, tirar o contentamento do povo de Deus, né, para servi-lo. Quando ele consegue fazer isso, ele se alegra, mas quando nós resistimos e derrubamos alguns altares na nossa vida, Deus se alegra. Nós vamos ler hoje, aqui em 2 Crônicas, no capítulo 34. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus nesse livro e vamos falar alguma coisa sobre esses acontecimentos que nós vamos ter aqui, né? 2 Crônicas, capítulo 34. Falar sobre o rei Josias, né? Josias, um rei, era neto de Manassés, filho de Amon. Vamos fazer a leitura, eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, os irmãos podem me ajudar fazendo o próximo, ok? Vamos lá, deixa eu pegar aqui outra tradução. Então, 2 Crônicas 34, versículos 1 até o versículo 7, ok? Bom, vendo Jesus... desculpa. Crônicas acabou caindo em Mateus. Aqui Jesus não tinha nascido ainda, né? 34. Tinha Josias, né, há 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprove, e andou nos caminhos de Davi, seu preceptor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens de sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Amém. Capítulo 7. Agora sim. 5. Versículo 5. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. E os
fez na cidade de Manassés, e Efraim, e Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados que ao redor. Destruiu os altares e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas. E demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Amém. Pode sentar. Vamos falar hoje de demolição, né? Demolir, derrubar, quebrar. Nós, sempre que construímos alguma coisa, nós queremos construir com a finalidade de aquela construção durar. Estradas, pontes, né? Tudo a gente espera uma duração. Mas há algumas construções que os homens fazem que nunca deveriam ter sido erguidas. E, por exemplo, campos de extermínios, né? Campos de concentração, os lugares onde as pessoas são torturadas, os piores exemplos, né? Agora, na época desse rei, o rei Josias, você viu que ele começou a reinar com 8 anos de idade, porque o seu avô e o seu pai foram muito ímpios, muito abomináveis perante o Senhor, pois eles levaram e criaram idolatrias. Havia outro tipo de construção, no século 7 a.C., que nunca deveria ter sido levantado, pois essas obras, essas construções eram dedicadas aos ídolos e levavam o povo à imoralidade, à opressão social, né? E também a outras abominações. O avô dele, que era Manassés, ele tinha erguido altares, tinha erguido postes sagrados, imagens e estátuas. Aí veio reinar no seu lugar o seu filho Amon e manteve essas mesmas coisas. Agora, Josias, que começa a reinar, precisava decidir. Ou ele conservava essas construções, ou ele derrubaria. Então, como ele decidiu se voltar para o Senhor, essa é a primeira coisa muito importante, voltar-se para Deus, de todo o coração e toda a alma, todas as forças. Vamos ver, lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 23, versículo 5, alguém pode ler para mim? 23, 25, do segundo. Destruiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimar incenso sobre os altares das colinas das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército do céu. Você viu? Uma decisão, o rei, e nessa época, o rei tinha o poder de mandar matar também. E foi isso que ele fez. Esses sacerdotes que levaram e trouxeram essas imagens de escultura e trouxeram essa imoralidade que tinha sido estabelecido esses sacerdotes pelo seu pai, agora Josias destrói esses sacerdotes. E agora, o que nós vimos aí? Que ele acabou com esses sacerdotes que promoviam essa imoralidade, e também mandou derrubar todos os altares, tudo que tinha sido feito para essa adoração, e resolveu então purificar Jerusalém e todo o reino, fiel ao seu Deus, né? Ele derrubou todo tipo de estrutura, as construções que tinham sido feitas e dedicadas aos ídolos. E essas construções, elas ofendiam diretamente a Deus. Era, na verdade, algo que muitas vezes na nossa vida tem coisas que nós dedicamos como importantes, mas que são afronta contra Deus. E precisamos tomar cuidado com isso. Porque Deus, Ele um dia vai chamar todos para prestar contas de tudo que fizemos aqui durante esse mundo. É por isso que Jesus Cristo veio, para buscar e salvar o perdido, e ao mesmo tempo
derramar sobre nós o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo habitando em nós nos dirija, nos guie, para que jamais deixemos que tempos como esse ou altares como esse fiquem no nosso coração. Hoje em dia, no caso como aconteceu na época, essa reforma espiritual que o rei Josias promoveu, deveria nos motivar a demolir também os ídolos na nossa vida. E o que pode ser ídolos na nossa vida, irmãos? Não estão pensando aí? O que pode ser um ídolo na sua vida, na minha vida, hoje? Na verdade, é bem provável que esses ídolos hoje não sejam de pedra, de pau, de madeira, gesso ou qualquer metal. Pode ser. É bem provável que não seja. Agora, eles podem até se disfarçar como algo bom na nossa vida. Mereça ser cultivado. Por exemplo, a família pode ser um ídolo para nós. Tá? E nós vamos explicar biblicamente por que pode ser. A Bíblia manda que a gente cuide bem da própria casa, que a gente se ame, tenha... Mas o que Jesus falou com relação àqueles que servem a Ele, que quer ser discípulo dEle? Ele diz, aquele que amar mais, né? Algumas traduções dizem aborrecer, aquele que não aborrece. Pai, mãe, filhos, família, bens, mais... O que ele quer dizer é, aquele que amar mais, isso é, colocar entre você e Deus essas coisas, isso se torna um ídolo. Porque o que é um ídolo? É aquilo que você substitui o lugar de Deus, tira a prioridade de Deus na nossa vida. A Bíblia não diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Sobre tudo. Então, sobre filhos, sobre esposa, sobre esposo, sobre família, pai, mãe, tem que ser, o amor a Deus deve ser maior, a ponto de estarmos dispostos a pagar o preço de sermos incompreendidos, de sermos humilhados, ou muitas vezes repudiados por causa disso. Mas é questão de eternidade, de vida ou morte espiritual. Então, na verdade, essas coisas parecem até que são boas. E a Bíblia não fala para você desprezar a família. A Bíblia manda a gente amar. Se a gente amar o próximo como a nós mesmos, imagina a nossa família. Qual a posição que ocupa. Mas o importante é a gente ver que essas coisas, embora devem ser cultivadas de outra forma, muitas vezes cultivamos errado. Colocamos ela com uma importância muito maior do que a importância espiritual da busca de Deus na nossa vida. E isso aqui atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então, a profissão, por exemplo, a casa, uma prática esportiva. Mas é errado, pastor? Não é errado. Mas quando isso ocupa o tempo de Deus, que nós devemos dar para o Senhor, se torna então algo maior e principal para nós. O primeiro lugar ocupa agora não mais Deus, mas se sobrar tempo eu vou na igreja, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia, se sobrar tempo, tudo isso é substituição. A gente vai dando prioridade às coisas passageiras que não permanecerão. Quando você dá prioridade para Deus, as coisas de Deus, você está priorizando a eternidade, as coisas eternas. Agora, quando você prioriza a sua casa, a sua família, seus bens, tudo aquilo que ocupa um lugar que você, entre uma coisa ou outra, você escolhe essa, então você está substituindo. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Mas também pode ser até hábitos nocivos. Hábitos que são adquiridos, por exemplo, apego aos bens materiais, bebidas, drogas, pornografia. Tudo isso acaba colocando-se em lugar de Deus. Entretenimento é bom, mas ele demasiadamente, ele prejudica. Eu estava
gente estava vendo um vídeo de um homem falando sobre, não sei se é médico ou psicólogo, mas falando sobre uma descoberta que eles fizeram, analisando o cérebro das pessoas. Diz que nosso cérebro sempre tem coisas, o lado da dor e o lado da felicidade. Então, você não pode aceitar ser muito feliz, nem também ser muito receber muita dor. É o equilíbrio no cérebro. Então, diz que quando você gasta muito tempo no entretenimento, naquilo que te dá prazer, em todas as áreas, você fica focado só naquilo, do outro lado, para equilibrar, a dor vai aumentar. Porque o cérebro ele precisa ter equilíbrio. Então, é por isso que é interessante que a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou, né, no mundo nós teremos aflições. Isso é, não adianta querer fugir daquilo que nos traz, muitas vezes, angústia ou tristeza, ou nós não queremos porque não é bom. Sempre vai haver essas coisas. E eles disseram que eles fizeram vários exames, vários testes e descobriram que as pessoas que, por exemplo, se você fica demais igual a criança fica hoje nos games, no computador, nessas coisas, eles acabam gerando um outro lado ruim na vida deles, pior. Eles ficam mais rebeldes, ficam mais irritados. Se o pai e a mãe vai tirar, eles já ficam nervosos, já ficam bravos. Isso a gente vê em bebês, crianças pequenininhas. E quando eu vi essa explicação, eu falei assim, ó, isso é bíblico. Isso é bíblico, está na Bíblia isso. A gente tem que ter, o fruto do Espírito fala da temperança. O que é temperança? Equilíbrio nas nossas escolhas, equilíbrio naquilo que adotamos como melhor e bom para nós. Eu vejo a reação hoje de filhos matando a família, matando pais, porque tirou o game. Uma criança no Brasil, mas foi no Brasil, né, de 14 anos, matou o pai. Aí a polícia perguntou para ele, por que você matou seu pai? Assim, ele porque tirou o meu game, eu estava jogando, ele tirou o meu game, matei ele. Assim, uma coisa tão, como se fosse algo natural para ele. Ele estava me atrapalhando, ele tirou o meu prazer, então o lado ruim prevaleceu, ficou mais forte. Por quê? Porque ele gastou muito tempo aqui e o equilíbrio veio. Quando alguém tirou isso aqui dele, ao tirar realmente faz algo terrível. A criança, tem crianças que de 1 ano, 2 anos já estão, se você tira o celular da mão dele, ó, os pais acostumam dar, você tira, ele fica nervoso, fica bravo. A idade que não tem nem ainda a idade de compreensão. Mas ele já... Então a gente sempre costuma dizer que é pior do que uma cocaína, uma droga terrível, essas coisas. Porque ela não tem limites. E os pais que não sabem, não conseguem mais controlar isso, a primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro, os pais, pastor, mas agora é difícil, agora meu filho e minha filha não obedecem, eles só querem ficar no game, só querem ficar no... Mas eu pergunto, né, quem deu, onde ele conseguiu esse aparelho, o celular, o tablet, onde ele conseguiu? Quem deu para ele? Quem comprou? Foi eu. Então você comprou a droga e entregou para o seu filho. E ele agora está viciado. Ele agora é escravo daquilo. E como resolver isso? Tem que orar. Tem que orar porque depois que a pessoa está viciada na droga, ela faz qualquer coisa para conseguir, não é verdade? Os viciados nas drogas, na cocaína, no crack, nessas coisas, se não tem dinheiro para comprar, eles roubam para poder ter dinheiro para comprar. E o que uma criança hoje faz quando a gente tira o celular deles? Tira o aparelho da mão deles. O que eles fazem? Eles não têm dinheiro para comprar. Eles ficam nervosos, vão chorar, vão gritar, vão xingar, vão fazer qualquer coisa para você devolver para ele aquilo ali que para ele agora aquilo ali faz parte da vida dele. Então veja, aquilo dá prazer para ele, mas ao mesmo tempo aumentou a ira,
aumentou a raiva dele, que é o mal, é o ruim, para equilibrar. Então fortaleceu demais. Então, o que faz? Ele fala assim, bom, no começo, se a pessoa quiser se libertar disso, no começo vai ser difícil, vai ser dolorido. É igual alguém que é viciado em droga e você tira dele a droga, se ele não tem, ele começa a espumar, começa a tremer, ele começa a desmaiar, ou passa mal, se fica todo trêmulo, baba, espuma. Isso assim acontece com as pessoas. Então a gente vê, se isso é o efeito de uma droga, o que nós estamos vendo hoje nos nossos filhos? O efeito de uma droga virtual. São coisas que vão ter que ser demolidas. São altares que foram construídos, que substituiu. Crianças hoje não querem vir na igreja, e quando vem quer ficar com o telefone, e quer ficar com o celular, quer ficar brincando, quer ficar jogando. E muitos pais disseram, mas eles não entendem, pastor. Meus irmãos, nós colocamos Deus como alguém que não tem poder, né? Qualquer criança, amados, qualquer criança entende sim, porque é o Espírito Santo que está falando, é o Espírito Santo que está na igreja, é o Espírito Santo que está usando os cantores, os pregadores, os louvores, é o Espírito Santo que está agindo. Então nós temos que entender isso, e agora enfrentar essa batalha, e saber que no começo vai ser difícil, mas assim que, porque quando você tira aquela que dava prazer, que dava alegria, que avançava, porque pode ver, uma criança está jogando o game, ele vai passando de fases e ele não quer parar. E quando você fala para ele parar, você está atrapalhando aquele prazer dele de passar da fase. E isso já se tornou um vício para ele. E você tira, e ele não sabe mais como fazer. Aí se revolta, vai xingar, aí o lado ruim vai entrar em ação. O cérebro está contaminado. Aí eles falam assim, o início vai ser difícil. Você vai equilibrando. Mas conforme o tempo vai passando e você vai insistindo, aquela força vai diminuindo e aqui vai também equilibrando. Veja como o que a Bíblia diz, amados? Tudo aquilo que é feito por nós, que nós permitimos para a nossa própria vida. Aí você fala assim, mas pastor, é pecado a gente ter games? Não, não é pecado. Mas o que vai provocar isso é que vai tornar um pecado. Em si, os games não são ruins em si. Mas o que eles provocam depois nesse desequilíbrio, pois principalmente as crianças, eles não têm ainda a orientação para escolher certo e errado, o que é bom, o que é ruim. Eles não sabem ainda os limites que a mente deles consegue equilibrar. E o que acontece? Desequilibrando essa parte que dá prazer, desequilibra a parte que também que é ruim, que é mal, que provoca dor. E aí essa dor de não ter, de não poder ter, gera nele a violência. Mas não percebe que situação que nós estamos? Por altares construídos. E muitos desses altares, nós pais, foi que demos para os nossos filhos. Quando entregamos para ele desde criança, desde bebê, a gente já deixa ele brincar com o telefone, porque isso distrai ele e ele fica quietinho. Só que isso vai criar uma dependência. E eles vão começar a ter problemas quando você quiser tirar deles, estabelecer, não, 1 hora, 2 horas. Você pode até, mas meus filhos obedecem, é 1 hora, meia hora, eu tiro deles. Tira, mas o que está dentro deles? Você já perguntou para ele como ele se sente quando você tira dele? Porque criou uma dependência. O que tem que fazer, amados? Tudo isso gera um ídolo no nosso coração. Então, o ídolo, o que é? É qualquer coisa que seja mais importante para nós do que Deus. Pergunte para uma criança, quer ficar em casa jogando game ou quer para a igreja louvar a Deus? O que seu filho responderia?
Quem está assistindo a gente pergunta também, o que seu filho responderia se você perguntasse se ele quer vir para a igreja ou se ele quer ficar em casa, porque aí vai poder jogar o game, vai ficar brincando, assistindo televisão, assistindo filmes. Aí aqui você vai ver, são ídolos que já estão no coração. E tem que ter coragem, porque esse rei, Josias, ele teve que ter coragem para romper algo que já era hábito entre o povo, hábito nos templos, porque havia ídolos e postes ídolos espalhados em todo Israel, todo Judá. E ele teve que ter essa coragem de dizer, não, agora vai acabar. Pega esses sacerdotes, esses que instituíram, que fazem o povo, levar o povo a essa idolatria. A idolatria sempre gera imoralidade, sempre. Toda idolatria gera imoralidade. Porque é um conceito satânico, porque adorou um ídolo, um poste, qualquer outra coisa, substituiu Deus por qualquer outra coisa, vai gerar coisas imorais. Porque essa é coisa satânica, é coisa diabólica. Então, na verdade, tudo que é mais importante com Deus. Então, quer saber se o seu filho já tem ídolos no coração? Pergunte para ele. O que você gosta mais, da igreja ou do ficar em casa, no computador, no game? Aí você já viu, foi gerado um ídolo no coração dele. Ou no seu, por causa de coisas suas, ou particulares e pessoais. Já foi criado um ídolo. O que fazer então, amados? Enfrentar isso com a nossa força não dá mais. Os pais já perderam o controle dos filhos. Eles não sabem mais o que fazer. Então agora nós temos que entrar, como nós pedimos essa semana, orar e jejuar. Porque cada dia que passa, a coisa fica pior. Né? Os pais, por mais que lutem, parece que não tem mais força. Não tem mais... eles não têm mais aquela moral, porque eles que deram, foi eles que colocaram. Como é que ela vai tirar assim de uma hora para outra? Tem que ter sabedoria de Deus e o poder de Deus, a graça de Deus, para orar a Deus, para Deus dar autoridade e graça. O que é graça? Como fazer a coisa ser tirada do coração deles sem destruir a fé deles, a alegria deles e o amor dele por nós, porque eles vão ficar revoltados. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir sabedoria a Deus e graça. Agora, quantos ídolos há no nosso coração, na nossa vida, que precisam ser derrubados? Nós os adotamos, muitas vezes, conscientemente ou não. Muitas vezes você nem queria, mas de repente você se vê preso àquilo. Para dar conteúdo e sentido à vida. Né? Você vai assim, eu vou fazer isso porque isso é bom, isso é gostoso, eu gosto de fazer isso, eu gosto disso. Ok? Mas a Bíblia não condena entretenimento. O que a Bíblia vai condenar é quando isso substituiu o primeiro lugar de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Entenderam, irmãos? É muito importante entender isso, porque nós estamos vivendo esse tempo agora. Os adolescentes, as crianças vão ser agora adolescentes, daqui a pouco jovens, e se eles não amarem a igreja, assim que eles tiverem a oportunidade de dizer para você, eu vou ou eu não vou, eles não vêm mais na igreja. E você não consegue mais controlar. Porque você deu para eles algo que construiu neles altares. Mas esses vícios não são capazes de melhorar a vida. Pergunta essas pessoas que têm esses vícios, essas coisas que dominam eles, pode ser qualquer coisa, se são felizes. Não são felizes. Porque
Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais. Eles nunca se satisfazem. Porque nós sabemos muito bem o que satisfaz a alma nossa, o nosso coração. É a presença de Deus na nossa vida. Por que Jesus disse àquela mulher samaritana que se ela soubesse quem estava falando com ela, ele daria a ela beber de uma água que ela não teria mais sede? O que Jesus estava falando, a procura daquela mulher por ser feliz, ter segurança, amar alguém, ela já estava na sexta tentativa. Tinha tido 5 maridos e agora estava no 6º, e Jesus disse: esse que você está agora não é seu marido. Então ela não saciava a alma dela, ela procurava da forma dela, do jeito dela, e se enganava. Mas quando a conversa com Jesus chegou num ponto que ela entendeu, ela creu que Jesus era profeta, ela ficou tão tranquila que ela chegou na cidade, deixou até o vaso que ela ia pegar água ali, cântaro, né? Ela foi à cidade e falou: olha, gente, venha ver um homem, ele falou toda a minha vida, esse homem é um profeta, talvez seja ele o Messias. E o povo veio ouvir Jesus, ouviu um pouco, acharam interessante, chamaram Jesus para entrar na cidade. Jesus entrou na cidade, e 2 dias que Jesus ficou na cidade, eles creram em Jesus e se converteram. Talvez seja isso exatamente que nós estamos precisando, mais de Jesus na nossa vida. Saciar a nossa sede com aquilo que Jesus falou. Se você soubesse, eu te daria de beber de uma água que você jamais teria sede. Porque a alma é saciada com as coisas do mundo, mas ela nunca vai ser saciada. Ela hoje quer, mas amanhã tem que ter mais, amanhã tem que ter mais. E vai avançando, vai avançando. É igual a pessoa que acaba se drogando, ela começa com drogas fracas. Mas ela depois precisa de mais forte, e mais, daqui a pouco ela está totalmente dominada. Agora, além de não satisfazer, além de não dar mais alegria, elas ainda afastam de Deus, separam a gente de Deus, do Deus verdadeiro, nos priva da presença dele, pois agora já não tem mais espaço para Deus. E essa presença de Deus na nossa vida é a única coisa que pode preencher o nosso coração de paz. A paz de Deus em nossa vida é a coisa mais importante que alguém pode imaginar. E a gente pensa que o entretenimento, as coisas do mundo, os prazeres, né, da vida, podem saciar, são efêmeros, são passageiros, não resiste ao tempo. O que fazer então, amados? Nós temos que voltar ao primeiro amor. Temos que buscar a Deus, reconhecer o nosso erro e dizer: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu já não sou capaz de dominar meus filhos, de voltar a eles ao que era antes, sem esse hábito que eles têm agora, que está tão forte que eles se revoltam se a gente vai tirar. Me ajuda, me dá sabedoria, autoridade, e a sabedoria vai levar você a substituir esse prazer que ele tinha por essas coisas por outros que são mais eficazes. Hoje mesmo eu coloquei no Face, eu compartilhei, né? Uma situação, como era nos anos 70, 80, 90, né? As brincadeiras a gente tinha, ali só dava desastre, mas os desastres que ninguém morria. É aquelas corridas, brincar na rua. Eu me lembro brincar de pega-pega, esconde-esconde e tal. Hoje em dia as crianças não sabem mais o que é isso. Não é verdade? Muitas, infelizmente, por causa da situação do status agora, hoje vivem em apartamentos, o tempo deles é curto, os pais trabalham, né? Antigamente, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né?
E ela perdia o controle quando a gente saía para a rua e voltava para casa, às vezes ralado, machucado, né? Todo sujo de barro. Mas era um tipo de vida que não destruía ninguém, não acabava com a harmonia do lar, com a felicidade. Infelizmente, nós não temos como mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa casa, a nossa vida. E começar por nós. Quando Deus, o Deus único, é o Senhor de nossa vida, os ídolos perdem o poder, o valor deles para nós. Eu sei porque quando a gente estava lá com nossos filhos, nossos netos, houve uma situação dessa, de esses games que são trabalhados com... a criança está ali, mas tem muitos outros participando também, e eles fazem interagindo, né? E ele era muito bom, e até estava ganhando dinheiro com isso. Mas estava um problema entre os irmãos, muita briga, muita... Aí eu falei para minha filha, vamos orar. É Deus que vai dar a solução. E depois de 2 meses, a gente estava lá, e a gente não pôde voltar para o Japão, por causa o Japão não estava autorizando, né? Depois de 2 meses, a gente orando e buscando a Deus, eu lendo a Bíblia com eles, todo dia. Um dia ele falou, eu queria comprar uma chuteira, que ele joga futebol, mas ela é cara, e eu não tenho dinheiro, então acho que eu vou vender o game. Aí, como se fazendo um teste com Deus, se era ele mesmo, assim, quanto você pagou isso? Há 2 anos atrás eu paguei $200. Então anuncia por $200. Anunciou por $200. E vendeu. Então a vitória foi essa, e ele mesmo falou, eu quero. Então por quê? Força do poder de Deus, oração, sabe? A palavra de Deus muda o coração, só assim. Porque você se arranca e proíbe, você provoca, né? É uma coisa, a criança vai pensar, poxa, me dá, agora me tira, depois que eu estou gostando, me tirou. Aí vai revoltar, vai criar situação. Pode não falar nada na hora, mas aquilo ali gerou uma revolta e vai ficar fazer coisas erradas, vai para casa dos outros para brincar, entendeu? Porque não pode brincar em casa, começa a ficar fora de casa. Mas quando é por Deus, quando Deus faz, isso acontece no coração da própria criança ou adolescente que realmente, espontaneamente falou, eu quero vender. E vendeu até hoje, não tem mais, graças a Deus. E eu fico muito feliz porque esses dias eu falei com ele falou, vô, eu estou buscando mais a Deus agora. Eu falei, glória. Eu estou mais perto de Deus e tudo está dando certo para mim. Então veja, amados, o poder da palavra, o poder da oração. Então se você, pai, se você, mãe, está vivendo esse dilema, lembre-se, Deus foi colocado em segundo plano, mas agora ele pode voltar. Assim como Josias enfrentou aquela situação, e ele teve que tomar atitudes drásticas até, mas ele colocou tudo em ordem, colocou tudo de volta para adorar somente a Deus. E a Bíblia diz que ele era um rei, segundo o coração de Deus também, um rei bondoso que restaurou a verdadeira adoração a Deus. Que Deus faça isso também com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, amém? Tudo aquilo que você então notar que está sendo mais importante para você do que as coisas de Deus, ou Deus, então você fala assim, meu Deus, será que isso não é um ídolo? Se for, eu vou pedir a vida a Deus para que ele derrube esse ídolo, ele caia por terra, seja destruído. Amém? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque hoje é interativo, né? Você pode perguntar alguma coisa. Pastor, mas e, né? Tem alguma pergunta? Eu acho que não. Você tem, não quer perguntar.
Mas é o único remédio que eu garanto para você que vai dar certo para resolver esse problema é oração, palavra de Deus. Você vai ver como Deus vai agir. Deus agiu. E eu tenho isso como experiência na nossa própria vida. E faz bem, viu, irmãos? É maravilhoso. Porque Deus tira e o culto ao Senhor volta de maneira maravilhosa. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer oração agora. Vamos ficar em pé. E nessa oração nós vamos pedir a Deus. Igual o salmista falou, né? Deus, sonda o meu coração. Né? Vê se há em mim algum caminho ruim, alguma escolha errada, e me guia por caminhos eternos. Que Deus pode limpar o nosso coração. A gente pede perdão pelo pecado que cometemos de substituir Deus por outras coisas. A gente pede perdão. O Senhor ouve. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Que Deus ouve a oração quando a oração tem um coração sincero falando com Deus. A sinceridade é que Deus ama. Amém? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos hoje. E através da leitura da Tua palavra sobre o rei Josias, quando desde a sua infância, ele já temia a Ti e Te adorava. Ele encontrou uma situação, ó Deus, terrível de idolatria, de pontes, ídolos, coisas terríveis, imorais, que afetaram o Teu povo, a nação. E o Senhor deu a ele graça e sabedoria para restaurar o verdadeiro culto ao Senhor. E assim eu te peço, dá sabedoria aos pais. Sabedoria, meu Deus, para que eles possam ter graça para trazer os filhos de volta a amar o Senhor. Trazer os filhos de volta a amar as coisas de Deus e a salvação da sua alma. Que, meu Deus, muitos infelizmente estão trocando a eternidade com Deus por coisas passageiras. Tenha misericórdia, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo mostre o perigo, Senhor, desse desvio da verdade, desse afastamento das coisas, essa conveniência, essa comodidade de nós entregarmos desde bebê aos nossos filhos essas coisas que vão levá-los a ser escravos, a ficarem viciados, a trazer consequências terríveis e danosas, tanto para a mente deles, como para o futuro dessas crianças. E nós também, Pai, adultos, que se alguns de nós também podemos estar assim, livra-nos, Pai, de toda a força do inimigo, de toda a força dessa idolatria terrível, dessa substituição, dessa prioridade que estamos dando muitas vezes às coisas secundárias e colocando o Senhor em segundo plano na nossa vida. A Tua palavra diz que se nós buscarmos a Ti em primeiro lugar e a Sua justiça, o Senhor vai acrescentar a nós tudo o que precisamos. Por isso, Pai querido, coloca isso no nosso coração. Entra no coração das famílias, das crianças, convencendo-os, Pai, desse perigo, desse mal, e tirando-os, Pai, dessa escravidão, e dando a total liberdade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Pode sentar.